Vamos começar então daquele que é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é a grande comissão. O Senhor Jesus, ele deixou para dar a grande comissão depois de ressurreto, porque depois de ressurreto, a sua relação com os discípulos mudou um pouco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas na percepção dos próprios discípulos, Jesus, antes de ressuscitar, ele era um homem enviado por Deus em missão. Depois de ressurreto, ele já se apresentou como sendo o Deus enviado, não apenas o homem enviado por Deus em missão, mas o próprio Deus que agora envia homens em missão. E ele então invoca a sua autoridade e nos dá uma ordem. E essa ordem está em vários textos do Novo Testamento, nos Evangelhos e também em Atos. Nós gostamos muito de concentrar essa ordem no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Gostaria de ler junto com os irmãos. Vamos lá? É-me dado no céu e na terra. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós percebemos que Jesus primeiro, ele invoca a sua autoridade para nos dar uma ordem. E esta ordem requer de nós que nós vamos ao mundo inteiro, a todas as pessoas, assim como Paulo falou, onde houver uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, eu sou devedor dela. Neste mundo, nós iríamos fazer uma coisa. Nós iríamos fazer discípulos, como verbo central ali deste comando em Mateus 28, versículos 18 a 20. Fazer discípulos significa não apenas comunicar o Evangelho uma vez ou duas, mas também desenvolver com as pessoas o que nós chamamos de relacionamentos discipuladores. Porque se nós pensarmos nos verbos da grande comissão, tendo fazer discípulos como núcleo, ir, batizar e ensinar, nós percebemos que é impossível cumprir todos esses verbos sem desenvolver com as pessoas um convívio, sem andar perto com as pessoas. E daí entendemos a necessidade de relacionamentos discipuladores. Eu quero que os irmãos percebam bem o que estamos fazendo aqui. Hoje à tarde nós vamos às ruas para pregar o Evangelho às pessoas. Mas assim como nós vamos fazer hoje com pessoas desconhecidas e buscar interagir com elas para estabelecer esse relacionamento, nós também somos chamados para pregar o Evangelho e desenvolver relacionamentos discipuladores com as pessoas com quem já temos relacionamentos comuns. Nós vamos fazer uma oficina hoje sobre evangelização pessoal, que é uma parte dentro deste contexto maior, que é a grande comissão, o fazer discípulos. Dentro de fazer discípulos, nós temos que transmitir verdade e vida. Fazer discípulos, tornar uma pessoa também um discípulo do Senhor Jesus, não é apenas comunicar o Evangelho, mas comunicar a nossa própria vida. Em 1 Tessalonicenses 2,8, Paulo relata como foi o início do ministério dele entre aqueles irmãos da cidade de Tessalônica. Ele diz assim em 1 Tessalonicenses 2,8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho, mas ainda as nossas próprias almas. Percebam que Paulo comunica, Paulo transmite às pessoas duas coisas: o Evangelho, a verdade, a mensagem que precisa ser transmitida, especialmente pela via verbal, oral. Mas Paulo também transmitia às pessoas a sua própria vida, porque convivendo com as pessoas, elas eram capazes de imitá-lo, assim como ele imitava Cristo. Se nós queremos cumprir a grande comissão num todo, nós precisamos dessas duas ações: comunicar o Evangelho e comunicar a nossa própria vida.
E hoje aqui, nesse dia, a nossa oficina, o nosso treinamento é sobre como cumprir uma dessas ações, que é transmitir verdade, transmitir a palavra, transmitir o evangelho, através especialmente da nossa oralização, da nossa comunicação. Existem pessoas que acreditam que no nosso contexto pós-moderno, o discurso está em crise a ponto de não ser mais necessário. Eu não posso concordar com esse pensamento, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho. E as pessoas dizem assim, pastor Judy Clay, mas no nosso mundo de hoje, as pessoas não querem ouvir, elas querem ver. Claro que sim. O nosso testemunho, a nossa vida, tem que respaldar o que falamos. Nós precisamos pregar o evangelho e nos certificar de que o nosso testemunho é coerente com o que pregamos. Mas ainda assim, a verdade é necessária, a proclamação é necessária. Porque nos tempos de Jesus, as pessoas também queriam ver coerência naqueles que discursavam. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, as pessoas ficaram admiradas porque ele pregava com autoridade. Jesus vivia o que pregava. Jesus começou a dizer, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos contestou, o que é a verdade? Ou seja, o relativismo já estava presente naqueles dias também. Então, a mensagem deve ser proclamada também em nossos dias. Por mais que o testemunho, a vida cristã, também seja essencial para dar respaldo ao que pregamos. A grande comissão não está apenas em Mateus 28. Nós encontramos também em Marcos 16:15, onde Jesus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então não é o caso de pregarmos o evangelho simplesmente com a nossa vida e, se necessário, usarmos palavras. Usarmos palavras é sempre necessário, podendo ser antes ou depois do testemunho, através da sua vida. Na verdade, irmãos, ter uma boa vida cristã, uma vida que as pessoas possam admirar e reconhecer Cristo nela, é uma coisa tão simples, tão básica, que todo cristão deveria ter. Se você não tem um bom testemunho, é o caso até de você se autoexaminar para saber se você é de fato um salvo, porque o testemunho é o mínimo que todo cristão deveria ter. E a esse testemunho deve-se acrescentar a proclamação do evangelho, a pregação do evangelho a todas as pessoas. Jesus disse em Lucas 24:47, que também traz uma expressão da grande comissão, que em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento em todas as nações. Veja como é importante para Jesus que a sua igreja fosse e pregasse o arrependimento. O arrependimento era um assunto muito importante no ministério de Jesus. Em Mateus 4:17, nós vemos que Jesus começou a pregar dizendo o quê? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Assim também João Batista havia pregado antes dele. Em Mateus 9:13, Jesus diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus fez várias declarações sobre o motivo da sua vinda. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele fez outras declarações também. Até mesmo em João 3,16. Veio para nos salvar, para que o homem não pereça, mas crendo nele tivesse a vida eterna. Ele fez várias declarações assim, e essa é uma delas. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Em Lucas 13, versículos 4-5, Jesus diz que, se não vos arrependerdes, também vós perecereis. Não sei se recordam dessa palavra, desse texto. Havia acontecido um desastre naquele tempo. Uma torre havia caído em cima de algumas pessoas e matado aquelas pessoas. E os judeus pensaram que aquele ato era um castigo de Deus pelo fato de que aquelas pessoas
eram pecadoras, ou mais pecadoras do que as outras. E Jesus disse, olha, na verdade é o seguinte, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Porque a consequência do pecado é a morte para todas as pessoas, e todas elas são pecadoras. Jesus também, em Mateus 11, 20, depois de ter feito muitos milagres em algumas cidades, ele começou a denunciar a incredulidade daquelas cidades por não terem se arrependido. Ou seja, havia uma expectativa de Jesus de que os seus milagres levassem as pessoas ao quê? Ao arrependimento. Então, até mesmo os milagres de Jesus visavam levar pessoas ao arrependimento. O arrependimento era, assim, um assunto muito especial no ministério de Jesus. E também foi no ministério dos apóstolos. Nós temos um princípio geral nesse treinamento de evangelização pessoal que pode ser expresso nessas 3 frases ali em cima. Vamos falar juntos? Não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. E não há convicção de pecado sem o confronto com a lei de Deus. Vamos examinar cada uma das partes deste tema. Nós entendemos ser um princípio aplicável à evangelização pessoal. Então, nós vamos construir aqui alguns princípios. Depois vamos para uma parte mais prática, com uma proposta de roteiro de abordagem, uma ferramenta para você usar a fim de comunicar às pessoas o Evangelho, levando-as a entender o seu pecado e entendendo a necessidade de salvação. E numa terceira parte ainda, nós vamos tratar das objeções mais comuns que as pessoas fazem e algumas dicas sobre como contorná-las para que a sua evangelização seja mais efetiva. Nessa primeira parte, então, nós vamos tratar desses princípios. Primeiro, não há salvação sem arrependimento. Vários textos bíblicos vão exemplificar isso. A própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz que a salvação se processa mediante arrependimento e fé das pessoas. Em Atos 3,19, Pedro, pregando no dia de Pentecostes, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em 1 Coríntios 7,10, Paulo também diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para... Observe que arrependimento e salvação estão conectados aqui. Atos 17:30, Paulo pregando em Atenas. Ele diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, em outras versões, ordena. O arrependimento é um mandamento. Quem não se arrepende já está em rebelião contra Deus. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que façam o quê? Se arrependam. Não era apenas para os atenienses, não era apenas para aquela época, é para todos os homens em todo lugar. Eles devem se arrepender e voltar-se para Deus. Portanto, não há salvação sem arrependimento. Em Atos 11:18, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Percebam que a vida também está conectada a arrependimento. E aí vem uma pergunta: por que será que o arrependimento aparece tão pouco no evangelismo moderno? Se era um tema tão importante no ministério de Jesus, se estava presente na proclamação dos apóstolos, por que será que hoje tão raramente nós percebemos a temática do arrependimento no nosso evangelismo? Se os irmãos forem até as livrarias evangélicas e buscarem folhetos evangelísticos, procurem ver quantas vezes a palavra arrependimento é pelo menos mencionada. Infelizmente, nós constataremos que é muito difícil encontrar esse tema, até mesmo nos folhetos. Talvez alguém tenha entendido que falar em arrependimento se tornou antipático demais diante da nossa geração. É indigesto para as pessoas. Não queremos ofendê-las, não queremos desagradá-las, então vamos buscar uma outra forma de pregar o evangelho para elas,
tirando o arrependimento do cenário. E aí eu queria mostrar para vocês uns quadrinhos que a gente preparou. Eu sei que os jovens gostam muito dessas coisas de internet. E aí, os irmãos que não acessam o Facebook talvez não conheçam esse tipo de quadro. Mas vamos olhar esse aqui, olha que interessante. Vou provar que meu amor é verdadeiro te entregando um prato de comida sem dizer uma só palavra sobre o que creio. Tem pessoas que se gabam de fazer isso. É muito bom você cuidar da pessoa não apenas no aspecto espiritual, mas em todos os sentidos da sua vida, até mesmo lhe dando a necessidade do momento, a comida. Aí a pessoa diz assim, nossa, como essa pessoa me ama. Depois, muito tempo depois, o que acontece? A pessoa no inferno e clamando. E ele ainda disse que me amava. Paulo disse para Timóteo, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Lembra-se desse texto? Mas a introdução do texto é mais ou menos assim. Eu te imploro, Timóteo, diante daquele que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é que a perspectiva do julgamento deve estar presente na sua mente a todo momento, porque pode ser a última oportunidade daquela pessoa ouvir, ou até mesmo a sua última oportunidade de falar, e você também está sujeito à prestação de contas. E aí temos o perigo do evangelismo moderno. E eu queria ilustrar isso fazendo uma dinâmica com vocês. Por favor, essa mochila. Imaginem que nós estamos numa viagem de avião. Não sei quantos aqui já viajaram de avião. A poltrona é apertada, muito menos confortável do que essa que vocês estão aqui, acolchoada, né? Lá também é acolchoada, mas é apertadinho e um pouco mais dura. E nós estamos dentro de um avião. E eu sou o comissário de bordo. Eu sou aquele responsável por comunicar-se com os passageiros daquela viagem. E vocês todos são passageiros. E o piloto me chama na cabine, Jones, e diz assim para mim, Diogo, você tem uma missão. Você precisa falar para todas as pessoas que estão viajando que este avião vai cair. Essa viagem não vai ter um final feliz. E todas as pessoas que estiverem dentro do avião, quando ele cair, vão morrer. Mas há uma saída. Em determinado ponto da viagem, eu vou abrir as portas do avião. E todas as pessoas poderão salvar-se saltando desse avião com um paraquedas. Então, debaixo do assento de cada poltrona tem um paraquedas. Isso não é o caso de todo avião, não, tá, gente? Não se assustem, quem nunca viajou de avião. Não quer dizer que tem um paraquedas debaixo, porque eu vou ter que pular. Não é isso, não. Na minha história, apenas tem um paraquedas debaixo da poltrona do avião. E todas as pessoas precisam, então, colocar o paraquedas para que saltem do avião e salvem suas vidas. A sua missão é fazer com que as pessoas coloquem um paraquedas. Então, eu começo a pensar, será que se eu falar diretamente que o avião vai cair, as pessoas não ficarão desesperadas demais a ponto de não colocarem um paraquedas? Eu vou tentar uma outra estratégia. Então, eu vou chamar uma pessoa e vou comunicar assim. Vou começar com esse rapaz aqui, ó. Amigo, tá gostando da viagem? Tá tranquilo também. Tá boa a viagem, avião? É o seguinte, essa viagem pode ficar ainda melhor. Sabe como? Se você usar um paraquedas. Esse paraquedas vai tornar o seu voo ainda mais agradável. Se já está agradável, vai ficar ainda muito melhor. Topa colocar esse paraquedas? Olha, ele vai achar... Mas é meio estranho, não cabe legal aqui, não. Não tem problema, mas ele vai tornar o seu voo ainda melhor. Experimente que você vai ver. Aí ele vai colocar o paraquedas, certo? Um pouco desconfiado. E as pessoas vão olhar para ele assim como vocês estão olhando. Ele deve ser um louco de usar um paraquedas dentro de um avião. Aí ele coloca o paraquedas, não se ajusta muito bem. E ele começa já a desconfiar. Será que o comissário de bordo me falou a verdade? As pessoas estão olhando para ele, achando graça do que ele está fazendo, e o paraquedas não se ajusta muito bem. A viagem não se torna mais agradável. E aí, a tendência dele é fazer o quê? É tirar o paraquedas e devolver. Não deu certo, né? E aí depois vai ser muito mais difícil convencê-lo a usar o paraquedas de novo. Concordam ou não? Isso é o que nós fazemos quando pregamos o Evangelho apenas sob a proposta da melhoria de vida. Venha a Cristo porque a sua vida será melhor. Venha a Cristo porque Ele fará isso, isso, isso e aquilo por você.
É claro que Cristo nos dá a paz e a alegria que nós não temos sem Ele. Mas, se as pessoas não forem até Cristo pelo motivo correto, por se arrependerem e confiarem nele para terem a vida eterna, é muito provável que você estará apenas produzindo um falso convertido, que acabará se desviando mais tarde. Existem muitos fatores pelos quais as pessoas se desviam. E um dos fatores é esse, que nós pregamos apenas um evangelho com a proposta de tornar a vida melhor. E quando isso não acontece, as pessoas se afastam. Mas eu vou tentar de novo com outra pessoa. Deixa eu ver aqui, vou tentar com esse jovem aqui. Tudo bem? Tudo bem. Está gostando da viagem? Show de bola. Show de bola, que bom. Mas eu tenho uma notícia que não é muito boa para você. Eu vou te dar uma má notícia, mas depois eu vou te dar uma boa notícia, tá? A má notícia é que este voo não vai ter o final feliz que você está esperando. Infelizmente, este avião, ele vai cair. E todas as pessoas que estiverem dentro dele vão morrer. Isso é uma péssima notícia, não é? É. Mas eu tenho uma boa notícia também. Mas calma aí, gente. O negócio vai ficar melhor. Mas eu tenho uma boa notícia também. Você tem a chance de salvar a sua vida. Porque em determinado ponto da viagem, as portas do avião se abrirão e você vai poder saltar deste avião, salvando a sua vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe voar? Não. Então você vai precisar de uma coisa que eu vou te dar. Que é um paraquedas. Coloque esse paraquedas aqui. Aí ele vai e coloca o paraquedas. O que acontece em primeiro lugar? Parece que não se ajusta muito bem. Eu não sei quantos aqui se converteram depois da juventude. Eu fui criado na igreja, não tive muito bem essa questão da minha família me rejeitar por eu ter me tornado um cristão. Mas muitos aqui eu sei que poderiam dar a experiência de que quando se converteram, houve provação e lutas. Não encaixou muito bem. Ele olha para as pessoas que estão olhando para ele, dizendo assim, ele é um louco de usar um paraquedas dentro do avião, mas ele sabe o motivo pelo qual ele está usando o paraquedas. Esse jovem aqui vai olhar para ele e pensar o quê? Mais um bobo que caiu nesse conto do paraquedas. E, na verdade, quando evangelizamos na rua, muitas vezes os ex-evangélicos se tornam pedra de tropeço para seus amigos. E aí, se acontece algum problema na viagem, de repente eu vou servir um café, derramo no colo dele, qualquer coisa que perturbar a viagem, o que ele vai pensar? O meu lugar não é aqui dentro desse avião. Eu não vejo a hora de saltar logo e salvar a minha vida. Assim também, obrigado pelo exemplo de vocês, tá? Obrigado pela participação. Assim também, quando nós pregamos o evangelho e as pessoas vão até Cristo pelo motivo correto, ainda que venham lutas e provações, a tendência delas é se agarrarem mais a Jesus, assim como ele se agarraria mais ao paraquedas, sabendo que o que ele mais quer é a salvação da sua vida em Cristo, e não apenas que o voo seja agradável, porque o voo é temporário, a nossa vida também é temporária. Com Cristo nós temos a segurança da vida eterna. Fez sentido o que eu falei ou não? Porque a segunda parte do nosso lema diz que não há arrependimento sem convicção de pecado. Então, não há salvação sem arrependimento. Depois, não há arrependimento sem convicção de pecado. Existe uma grande contradição entre o que as pessoas pensam de si mesmas e o que Deus pensa das pessoas. Geralmente as pessoas pensam, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu pago os meus impostos, nem sempre, eu não roubo nada, eu nunca matei ninguém, portanto, eu sou uma pessoa justa diante de Deus, pelo menos acima da média, acima da maioria das pessoas. Existem tantos políticos corruptos, assassinos, estupradores, terroristas, eu não sou como eles, portanto, eu me sinto seguro de que Deus me aprova. Mas o que Deus diz sobre as pessoas? Existem vários textos que nós poderíamos citar. Salmos 14, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Isaías 64 diz, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Esse texto levou Charles Spurgeon a dizer que se as nossas justiças são assim, imagine as nossas injustiças. Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos
da glória de Deus. Eu me lembro também de Jesus pregando para as pessoas, quando ele diz que Deus, como Pai, só dá coisas boas aos filhos. Ele diz, mesmo vós, sendo maus, só dão coisas boas aos filhos. Jesus chamou a multidão de má. Então, as pessoas, elas não são justas como pensam que são. Na realidade, diante de um Deus santo, todos nós somos pecadores e o que merecemos é a condenação eterna, o distanciamento eterno de Deus. Paul Washer, um pastor que eu gosto muito, que já ocupou esse púlpito aqui uma vez, né, pastor? Ele fala uma coisa interessante. Os homens têm de ser trazidos ao conhecimento de si mesmos antes de se renderem a Deus. Os homens estão caídos de tal maneira que temos de remover deles toda a esperança na carne, antes de serem trazidos a Deus. Vou usar uma outra ilustração aqui para exemplificar isso, a questão da convicção de pecado. Existe alguém aqui que tem carteira de motorista há mais de 20 anos? Tem alguém? O irmão? Irmão, eu não quero constrangê-lo, mas vou fazer algumas perguntas. Ao longo desses 20 anos, o irmão já sofreu alguma multa? Não é vergonha nenhuma. Já, dia desse chegou uma notificação para mim. Nós falhamos, certo? Já sofreu alguma multa? Já, né? Foram mais ou menos de 10 multas ao longo de 20 anos. Mais, ok. Não quero constrangê-lo, tá, irmãos? Não sei se quantos aqui dirigem, mas a gente que dirige sabe que é tanta regra que às vezes é difícil. É muito difícil manter a perfeição e nunca violar nenhuma dessas regras. Então, não quero de maneira nenhuma constranger o irmão, tá bom? Só para usar como exemplo. Todas essas multas, imaginam que já foram acertadas, já foram resolvidas. Ok. Imagine que no Rio de Janeiro, uma pessoa muito rica e muito generosa fez uma atitude de bondade para com os motoristas que têm multas de trânsito em aberto. O que essa pessoa fez? Ela depositou um dinheiro muito alto à disposição do Detran para que todas as pessoas tivessem sua multa paga. Mas para isso, o que os motoristas deveriam fazer? Deveriam ir até o Detran e assinar um formulário. Nesse formulário está dizendo, eu reconheço todas as minhas multas. E aí baixa no sistema do Detran toda a relação de multas com os valores. A pessoa assina um reconhecimento daquela dívida. E também um termo de gratidão pelo ato de bondade e de graça daquela pessoa pelo motorista infrator. Aí, o irmão, qual é o seu nome, meu irmão? Zelson, aqui na frente. Celso. O irmão Celso escuta essa notícia no rádio. Ele pensa, que boa notícia. Pena que as multas que eu tinha já foram resolvidas. Logo, é uma boa notícia, mas não para mim. É uma boa notícia para os outros motoristas. Para esses motoqueiros que ficam andando sem capacete. Para esses motoristas que ficam atravessando o sinal vermelho. Para mim não, que sou um bom motorista, tenho poucas multas e todas que eu tenho já estão quitadas. Mas vamos desenvolver um pouquinho mais essa ilustração. Imagine, irmão Celso, ou todos vocês outros que também são motoristas, que o Detran fez um convênio com as montadoras de automóvel e implantou um chip em cada automóvel que registra todas as pequenas infrações que são cometidas no dia a dia. Por exemplo, você motorista, já andou sem colocar o cinto de segurança? Ou então sem que o carona estivesse com o cinto de segurança? Ou as pessoas no banco de trás? Se esse exemplo fosse verdade, aquele chip registrou todas as pequenas infrações. E as multas são cumulativas. E foram registradas no sistema do Detran. Ou então você saiu, o carro estava estacionado, ou estacionou, ou fez alguma conversão para a direita ou esquerda, sem ligar a seta. Ou ultrapassou na faixa dupla. Ou então, o radar aponta lá 50 km de velocidade, 50 km, mas é durante todo aquele trecho da estrada, e você freia somente abaixo do radar, mas naquele outro pedaço, o chip registrou também. Certo? Falar ao celular enquanto dirigia. Todas essas pequenas infrações, e vocês conhecem várias,
foram registradas nesse chip. Aí eu pergunto agora de novo ao irmão Celso, se tivesse acontecido isso, irmão Celso, quanto o irmão acha que teria de dívida lá de multas no Detran? Se eu falasse 100 mil reais, estaria exagerando? Talvez até mais, não é? Aí imagine agora, chegou uma notificação na casa do irmão Celso, com todas aquelas multas, com o dia, hora em que elas aconteceram, que foram registradas pelo chip. E no final, tem o total, mais de 100 mil reais de multa. O que vai acontecer agora? Aí agora ele ficou desesperado. Eu não sabia, mas depois que a lei, que aquela notificação chega, ele percebe que ele não tem desculpas e não tem escapatória. Mas enquanto ele está desesperado, ele escuta novamente no rádio. Vocês até já esqueceram, né? A notícia que estava rolando. Muitas vezes as pessoas esquecem, né? No desespero do seu pecado. O que estava acontecendo naquela cidade? Uma pessoa muito boa tinha colocado um dinheiro à disposição que poderia pagar todas aquelas multas. Bastaria que o irmão Celso fizesse o quê? Ele fosse lá e assinasse um formulário, um termo que tem duas coisas. Primeiro, uma confissão de dívida. Eu reconheço que cometi todas essas faltas e reconheço que devo isso tudo. Mas também, eu declaro aqui a minha gratidão por esse favor que eu não merecia que aquela pessoa fez por mim. Coloca a data e assina e tem todas aquelas dívidas perdoadas. No primeiro caso, o irmão Celso pensou que era uma boa notícia, mas não para ele. No segundo caso, o que os irmãos acham que ele faria? O que você faria? Eu iria lá no Detran, rapidamente, para assinar aquele termo e ter a minha dívida perdoada. Então, pregar o Evangelho significa também pregar a necessidade do Evangelho. Porque não há arrependimento sem consciência de pecado. Se as pessoas não souberem o que têm feito de errado, não terão do que se arrepender. E a mensagem da cruz será loucura para os que perecem. E também, como terceiro ponto daquele nosso lema, repetindo, não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. E não há convicção de pecado sem o quê? Confronto com a lei de Deus. Todas as vezes que falamos nesse assunto, e assim foi também a primeira vez que eu vi, eu tinha uma ideia errada sobre a lei. Eu pensava, lei, pecado, morte, é tudo coisa ruim, é tudo do mal, vou jogar tudo fora. Pecado é ruim, morte é ruim. Mas a lei é de quem? Do diabo ou de Deus, meus irmãos? De Deus, a lei é perfeita. Tiago diz que ela é útil, ela é boa, se for usada para o que deve. A lei teve vários propósitos na história do povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando enxergou o passado, a história da redenção, olhou para trás e viu a lei, ele teve uma conclusão teológica fascinante. Em Romanos 5:20, diz lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa parte todo mundo conhece, mas a primeira parte nem sempre nos atentamos a ela. Ele disse, a lei veio para quê? Para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei de Deus, ela não nos ajuda na salvação, senão no ponto em que nos faz enxergar a nossa situação. Assim como aquela notificação das multas de trânsito não resolve o problema, apenas aponta o problema e te faz consciente do problema, a fim de que pela graça você possa ser perdoado. Assim como se você tiver uma enfermidade desconhecida, um laudo médico não vai sarar, não vai curar a sua enfermidade, mas será útil para te revelar a enfermidade, a fim de que você seja curado pelo remédio. O remédio é a graça do Senhor Jesus, é o sangue dele derramado por nós, por meio da fé. A salvação é por graça, não é por esforço próprio. Mas a lei de Deus, ela nos revela o quanto nós necessitamos dessa graça. Em Romanos 3,19, Paulo também diz assim, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Para que toda boca esteja e todo mundo seja condenável diante de Deus. Diante da lei você não tem argumentos. Você se considera uma pessoa boa? Claro que sim. Você já mentiu alguma vez? Com certeza. Você acha que
Quantas mentiras alguém precisaria contar para ser considerado um mentiroso? Uma só. Você acha que mentiroso é uma característica de uma pessoa boa, segundo os padrões de Deus? Não. Você se considera uma pessoa boa? Sim. No final, não. Qual foi a diferença? Um único pecado da mentira já pode fazer uma pessoa enxergar que ela não é tão boa quanto ela pensa que é. Assim a lei faz conosco, a lei escrita ou a própria lei gravada na nossa consciência. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A sequência daquele verso. A lei não justifica ninguém, mas pela lei vem o quê? Conhecimento do pecado. Martin Lloyd Jones, um autor também muito especial, diz o seguinte: o problema das pessoas que não estão buscando o Salvador nem a salvação é que elas não entendem a natureza do pecado. É função peculiar da lei trazer tal compreensão à mente e consciência das pessoas. Mude. É um erro terrível mostrar certas passagens que tratam de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido de seu pecado. Ele precisa da lei. Não lhe ofereça a consolação do Evangelho até que ele veja e saiba que é culpado diante de Deus. Gálatas 3:24 diz que a lei nos serviu de quê? De aio, de guia. Ele nos conduz a quem? A Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aí você pode dizer para mim, mas quem convence o homem do seu pecado, da justiça, do juízo, não é o Espírito Santo? Claro que é o Espírito Santo, esse é o ministério dele. Mas nós precisamos pregar sobre pecado e lei para que o Espírito Santo atue no coração das pessoas. Perceba bem, quando você na sua igreja, de repente você é um líder, um pastor, líder de juventude, ou lidera algum ministério, você pensa, eu acho que nós precisamos orar mais, nós estamos orando muito pouco. Quem pode fazer a igreja orar mais? Quem pode constranger, compelir os crentes a orar mais? Não é também a ação do Espírito Santo? Aí você pensa, eu vou passar a ministrar a eles mais sobre o quê? Oração. Então nós não fazemos isso em nenhum outro assunto, quando nós queremos que a igreja cresça naquele assunto. Nós sabemos sim que é o Espírito Santo que age, mas nós vamos ministrar naquele assunto. E quando se trata de evangelismo, nós queremos que o Espírito Santo convença, mas quando a gente fala de outra coisa. Paul Washer também diz o seguinte: há muitos pregadores populares em nossos dias que estão mais preocupados em dar às pessoas o melhor da vida agora, do que preocupados com a eternidade. E se gabam do fato de que não mencionam o pecado em sua pregação. Por incrível que pareça, tem pessoas que se gabam disso. E ele conclui, posso dizer isso, o Espírito Santo não tem nada a ver com o ministério deles, pois se tivesse, estaria agindo contra si mesmo. Quando não lidamos com os homens e sua condição depravada de maneira específica, fervorosa e, guarde bem, amorosa, o Espírito Santo não está conosco. Existe um princípio geral que pode finalizar essa primeira parte desse treinamento, que é o seguinte: lei para o soberbo, graça para o humilde. Esse princípio permeia toda a palavra de Deus e o ministério de Jesus. Jesus sempre ofereceu a sua mão de graça para pessoas que já estavam destruídas pelo seu pecado e não se defendiam dele. Estavam entregues. A exemplo daquela mulher adúltera que foi apanhada em flagrante, ou seja, ela não tinha nenhuma defesa. E não vemos no texto ela acusando ninguém. Pelo contrário, ela estava ali para ser morta diante das pessoas. O que Jesus faz? Jesus não dá uma rasteira em quem já está caído. Ele oferece a sua mão de graça. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. A graça vem para salvar. A graça não vem para condenar. Porque a condenação já está posta. Desde o Sinai. Desde antes. Quando o pecado entrou no mundo. E o homem descumpriu os padrões de Deus. E a lei nada mais é do que a declaração dos padrões de Deus. Diante dos quais nós fracassamos. E então somos merecedores da morte. Jesus estende então a sua mão de graça àquela mulher. Mas até mesmo naquele episódio, as pessoas que se sentiram boas a ponto de matar aquela mulher, o que receberam de Jesus? Foi graça? Não. Foi uma cobrança, foi um confronto. Vocês também não têm pecado, não? Um certo jovem chegou diante de Jesus, querendo se justificar, e disse: Senhor, o que eu devo fazer para
ter a vida eterna? E Jesus disse, olha, você conhece os mandamentos. Eu tenho guardado tudo isso. Eu fico pensando, será que Jesus evangelizou errado? Jesus estava dizendo para aquele jovem que ele, se cumprisse os mandamentos, teria a vida eterna? Obviamente que não. Jesus percebeu o orgulho daquele jovem e disse o que para ele? Vende tudo que você tem, reparte com os pobres e me siga. Jesus explora o fundamento do primeiro mandamento. Aquele jovem colocava as suas riquezas como seu primeiro Deus. Na verdade, nós não podemos ter Deus como primeiro Deus, mas como o único Deus. Aquele jovem exaltava as suas riquezas e não queria abrir mão delas para seguir a Jesus. Jesus não foi atrás dele. Espera um pouquinho, não quis dizer isso, não é bem assim. Não, Jesus deixou uma palavra de confronto com amor. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem e por amor ele lhe falou a verdade. Existe esse princípio então, lei para o soberbo, graça para o humilde. Se a pessoa já está quebrantada, graça. Se a pessoa está no seu orgulho, a lei para demonstrar o quanto ela carece de salvação. Nós vamos passar agora para uma outra parte desse treinamento, que é o roteiro de abordagem. Pensando nesses princípios, nós temos uma proposta de uma ferramenta que tem se demonstrado útil ao longo desses anos, de um esquema de apresentação do Evangelho com início, meio e fim, para que você consiga, numa conversa de 5 a 10 minutos, tratar dos assuntos pecado, arrependimento, graça, fé, com as pessoas com quem você vai conversar sobre o Evangelho. Nós chamamos isso de roteiro de abordagem. Esse roteiro de abordagem ele tem 3 partes. A primeira parte, a abordagem. A segunda parte, o teste de bondade. A terceira parte, a boa notícia. Por que nós trabalhamos esse roteiro? Porque algumas pessoas dizem assim, é melhor eu não ter nenhum esquema. Eu simplesmente falar aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração naquela hora. Sim, você precisa estar atento ao que o Espírito Santo te direcionar naquela hora. Claro que sim. Mas ainda assim, é muito útil você saber onde você quer chegar com aquela conversa. Quando nós vamos pregar, nós não preparamos antes, ao longo daquela semana, o que vamos dizer para que seja lógico e acessível ao coração dos ouvintes. Assim também é muito útil na evangelização você ter um roteiro a seguir, que você possa mentalizar para comunicar. A evangelização pessoal, ela deve ser direta, de acordo com a receptividade das pessoas. Nenhuma ferramenta de evangelização é boa ou ruim em si mesma. Ela pode ser adequada ou inadequada. Geralmente nós optamos por abordagens menos diretas, como por exemplo, através de um teatro, através de uma música, através de alguma encenação que possa chamar a atenção das pessoas. Tudo isso é muito válido. Mas o que temos percebido é que a maioria das pessoas no nosso país estão abertas a uma conversa sobre o Evangelho. No ano de 2012, nós fizemos uma pesquisa, a Junta de Missões fez uma pesquisa durante a Mega Trans, que aconteceu em todos os estados do Brasil. Quando começamos essa proposta, a nível de batistas brasileiros, de um roteiro de abordagem com a seguinte pergunta inicial: você ouviria sobre a palavra de Deus durante alguns minutos? 88% das pessoas, de 215 mil entrevistadas assim em todo o Brasil, disseram sim a essa primeira pergunta. As pessoas muitas vezes estão dispostas a ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Na verdade, você precisará caminhar um pouco mais com elas se você quer cumprir a grande comissão como um todo, como vimos na introdução desse treinamento. Porque muitas delas querem ouvir sim uma mensagem de Deus. Talvez estejam desconfiadas se você é realmente um profeta de Deus, diante de tudo que tem ouvido. Uma vez, em Araruama, a minha esposa evangelizando uma senhora, já idosa, ela disse assim, obrigado meu irmão, a senhora ouviria um pouco sobre a palavra de Deus? Ela respondeu assim, minha filha, você vai me falar realmente sobre a palavra de Deus ou vai me pedir dinheiro? Porque em todos os lugares que eu vou, até aqui, só me pediram dinheiro. E eu estou velha
morrendo, eu morro de medo de ir para o inferno. Você vai dizer o que eu preciso fazer para ir para o céu ou vai me pedir dinheiro? Muitas pessoas estão clamando por uma palavra que seja de Deus. E elas vão, obviamente, desconfiar de você ao encontrá-lo pela primeira vez. Mas isso certamente não vai acontecer com as pessoas com quem você já convive e já tem um testemunho fiel de um cristão verdadeiro. As pessoas já estão olhando para você. E se você propor a elas, se você propuser a elas comunicar-lhes o Evangelho, possivelmente a maioria delas vai querer ouvir. Eu fiz isso com meus colegas advogados, enquanto eu trabalhava lá em Cabo Frio. Não sei se tem algum advogado aqui, tem? Tem, né? Advogado geralmente gosta de contra-argumentar tudo. E todos os meus colegas pararam para escutar um pouco sobre a mensagem do Evangelho. Certifique-se de que seu testemunho é coerente com a palavra de Deus. E abra sua boca e pregue a palavra para os seus amigos, seus parentes e para as pessoas que você também não conhece. A evangelização pessoal também deve ser, na medida do possível, dialogal. A maioria dos métodos de evangelização são meramente de apresentação de uma mensagem e não de uma conversa. Daí nós trabalhamos esse roteiro de abordagem que permite um diálogo, uma conversa, que permita a você discernir um pouco de como a pessoa está no seu entendimento sobre o Evangelho. Existe um caminho, uma corrente que precisa ser trilhada, vários elos, desde a pessoa que não acredita em Deus até ela confiar em Jesus como seu Salvador. Às vezes, você será apenas um elo dessa corrente, apenas um espaço, poucos metros dessa jornada. Por isso que é importante você conhecer o que a pessoa pensa, para trazer uma palavra que possa fazer, no mínimo, aquela pessoa avançar mais um pouco. Daí a importância do diálogo, da conversa. Vamos lá então para a primeira parte, a abordagem. 3 perguntinhas muito simples. A primeira, você ouviria sobre a palavra de Deus? A segunda, Hebreus 9, 27. Não sei quantos aqui sabem Hebreus 9, 27 de cor, menos o pessoal da caravana, claro, já decorou aí. Está falando há 6 anos esse versículo. Alguém sabe o que está em Hebreus 9, 27? Ao homem está ordenado, agora você sabe completar, morrer uma só vez. Depois disso, vem juízo. Parabéns, minha irmã. Você estaria preparado? Quando nós falamos sobre o juízo de Deus, as pessoas caem na percepção de aprovação ou de reprovação de Deus. Nós vivemos no Brasil numa cosmovisão pautada pela nossa história de catolicismo, que tem muito o juízo de Deus presente. Nossa mente funciona assim: estou aprovado ou reprovado da maioria das pessoas. E quando falamos do juízo, você consegue puxar as pessoas para o assunto que você quer trabalhar com elas. Por quê? É hora de você ouvir a pessoa na sua resposta. Eu queria chamar aqui à frente o Genival. Nós vamos fazer uma pequena encenação aqui sobre uma abordagem dessas, como se fosse real. E hoje à tarde, se Deus quiser, nós vamos fazer com as pessoas na rua. Vem cá, pega o microfone aqui, por favor. Imagine que o pastor Genival é uma pessoa que estará hoje à tarde na rua, aqui próximo da igreja. Quando eu perguntar o seu nome, você dá o nome fictício de uma outra pessoa. E nós vamos fazer aqui um exemplo dessa abordagem, ok? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Diogo, qual é o seu nome? Josué. Josué, eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito da palavra de Deus. Você está interessado? Ah, sim, com certeza. Ok, dá uma pausa aqui. Não se espante com essa resposta, achando que isso aqui é só no teatro. Não, muitas pessoas lá fora vão dizer, é sempre bom ouvir sobre a palavra de Deus. Vão tirar o boné, vão apagar o cigarro, vão deixar o copo de cerveja de lado ou até mesmo escondê-lo, porque as pessoas em geral têm um certo temor sobre ouvir a palavra de Deus. Claro que há objeções, que nós vamos trabalhar mais à frente desse treinamento, tá? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que todas as pessoas um dia vão morrer e em seguida vão estar diante de Deus para prestar contas a Ele. Se acontecesse, Josué, alguma fatalidade com você hoje,
Claro que não é o meu desejo, nem é nenhum tipo de profecia. Tá, irmãos? Deixa claro isso, né? Senão você pode assustar a pessoa. Será que Deus enviou um profeta para dizer que eu estou morrendo? Não, calma. Não é o que eu desejo, nem é nenhum tipo de profecia. Mas se acontecesse, você estaria preparado para estar diante de Deus e ser aprovado por Ele? Olha, eu acho que sim. Você acha que sim? Por que você acha que sim? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Ok. Já fizemos a abordagem. Muito simples, né, meu irmão? Nós podemos fazer isso hoje à tarde ou não? Ok. Talvez a pessoa... Fica aqui na frente, então vamos continuar. Talvez a pessoa responda não. Não estou preparado. Pergunte mesmo assim, por quê? Eu não estou preparado porque eu tenho muitas falhas, muitos pecados. Eu estou afastado da igreja. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco também, afastados de igreja. Pergunte à pessoa por quê e queira ouvir dela qual é a razão dela não estar preparada. Depois disso, nós tratamos da segunda parte, que é o chamado teste de bondade. Se a pessoa disser, eu estou mal diante de Deus, certamente seria condenado. Você pode fazer uma pergunta check-up. Então quer dizer que se você morresse hoje, você estaria indo para o inferno? É uma pergunta séria, né? Alguns vão dizer, isso mesmo, eu estou indo para o inferno. Outras vão dizer assim, não, peraí, também não é para tanto. Eu não estou preparado assim para ser elogiado em tudo, mas o inferno também é grave demais. Eu vou ter um cantinho no céu para mim. Aí, por isso que a gente faz essa pergunta de check-up quando a pessoa diz que não está preparada. Vamos para a segunda parte. A maioria das pessoas vão responder mais ou menos como ele. Estou dizendo estar preparado não para ser elogiado em tudo, mas para, no mínimo, ter um final bom com Deus. Você estaria preparado dessa forma? Olha, eu Acho acho que sim. acho que estaria sim. Já respondeu, ok. Segunda parte, teste de bondade. Você se considera uma pessoa boa? Sim. O que seria uma pessoa boa para você? Eu não mato, eu não roubo, eu faço as coisas direito, pago meus impostos. Tem muita gente pior que eu sou uma pessoa boa, sim. Já viram isso em algum lugar? Já, né? Bastante, não é? Essa pergunta, você se considera uma pessoa boa? É uma pergunta chave, que quando você se perdeu, se você não fez ainda, faça, que te reconecta no roteiro. E agora vamos tratar um pouquinho sobre os mandamentos, não é? Voltando aqui. Josué, você parece para mim uma pessoa boa. Você está me dando atenção, sendo que você nem me conhece. Isso demonstra uma gentileza sua. Posso fazer um teste, segundo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, para ver se você é uma pessoa boa aos olhos dele? Sim, pode fazer. Ok. Ao longo de sua vida, Josué, você já contou alguma mentira? Nossa, Várias. vários. Quem não mente, né? Uma pessoa que já contou várias mentiras como você, ela poderia ser chamada de quê? Mentirosa. De Deus? Não, não é. Não. Alguma vez, Josué, você já falou o nome de Deus desnecessariamente? Como assim? Você falou o nome dele, não pensando nele para adorá-lo ou até para orar. Você falou para expressar indignação, aborrecimento. Já sim. Sim. Alguma vez você já desobedeceu os seus pais? Já. Eu fiz 3 dos 10 mandamentos. Eu vou dar alguns exemplos. Não necessariamente você precisa fazer mais do que 3. 1, 2 ou 3 podem ser suficientes. Eu vou fazer alguns outros mandamentos para ilustrar a você quais que você pode usar. Josué, Jesus disse que na lei estava escrito, não matarás. Mas se você tiver raiva do seu irmão, de uma outra pessoa, você já seria culpado desse mandamento. Você já sentiu raiva de alguém? Muita coisa. Ok. Outro. Você já furtou alguma coisa de alguém, por menor que seja? Fruta no quintal do vizinho. Ok. Sim. Você fazia escondido, certamente porque você sabia que era errado. Sim. Exemplos de furto. Vou dar outros exemplos. Imagina que ele falasse assim, não, nunca furtei nada de ninguém.
por menor que seja, o valor não importa. Tipo, pegou uma coisa emprestada e não devolveu. Já fiz também. Já. Você alguma vez já comprou ou tem na sua casa algum CD ou DVD pirata, ou jogo de videogame, ou baixou música ilegalmente na internet? Nossa, todos eles. Tem noção se é certo ou errado? É errado, né? É errado. Não entre no debate se a lei e o crime... A questão aqui não é lei humana, não. A questão aqui é não furtarás, certo? O autor daquele produto tem o direito sobre aquele produto, que é um patrimônio também, só que é imaterial, não é físico. Nós não estamos discutindo o componente físico do CD ou DVD, mas o direito autoral que está ali. E ele só disponibiliza mediante pagamento. Todas as vezes que você se apropria daquilo, sem que tenha sido pelo meio legítimo do pagamento, a não ser que ele ceda gratuitamente, você está furtando uma coisa que pertence a ele, que é o seu direito autoral. Já furou fila alguma vez? Já. Estou dando exemplos, não furtarás. Você trabalha e, por exemplo, você sai às 18 horas, mas quando chega 17h45, você já começa a morcegar, desliga o computador. Aqueles 15 minutos, o seu patrão está te pagando por eles. E você faz corpo mole. Não é uma forma de você furtar? Com certeza. Tá, outro exemplo, vou dar mais um apenas. Você trabalha numa empresa e tem o telefone da empresa. E você tem o seu celular com aqueles créditos limitadíssimos, né? E você, para tratar de um assunto pessoal, usa o telefone da empresa, poupando os seus créditos, fazendo com que a empresa pague por aquela ligação. É ou não é uma forma de furtar? Só alguns exemplos, tá? Beleza, não furtarás. Vou usar mais um. Você, Josué, alguma vez já olhou para uma mulher e a cobiçou no coração, sendo que Jesus disse que isso seria como um adultério? Já. Sim. Dei alguns exemplos. Eu falei 6, mais ou menos, 6 ou 7. Os pecados dos 10 mandamentos, geralmente estes que falam de relações humanas, são mais simples para a pessoa compreender que errou. Se você falar, você ama Deus sobre todas as coisas, o que a maioria das pessoas vai dizer? Claro que sim, ok? Então, prefira começar com esses mandamentos, especialmente o da mentira, que é muito simples da pessoa compreender. Vamos arrematar, então, o teste de bondade. 5, agora o 6. Diante do que você me falou, Josué, tendo admitido esses pecados, você acha que Deus te consideraria culpado ou inocente? Culpado. Culpado você merecia um prêmio ou um castigo? Castigo. Céu ou inferno? Nessas horas a pessoa às vezes nem responde. E não é necessário que ela responda porque ela já pensou na resposta. Por que nós fazemos essas perguntas? Porque elas vão trazendo assim uma escada de gravidade cada vez mais profunda. Prêmio ou castigo? Logicamente, céu ou inferno. Certo? Inocente ou culpado? Prêmio ou castigo? Céu ou inferno. E é interessante que você vai sentindo na pessoa que aquilo que para ela poderia ser uma brincadeira no início, agora a sua consciência já foi atingida pelo golpe da lei de Deus. Essa é a finalização do teste de bondade. Simples ou não é, irmãos? Vamos para a terceira parte. A boa notícia. Geralmente, quando evangelizamos, nós enfatizamos bastante a boa notícia. Mas agora, nós estamos apresentando um remédio, depois da pessoa estar convencida de que precisa do remédio. Muda muito a forma com que evangelizamos e a receptividade das pessoas. Vamos lá. A boa notícia, ela também tem algumas partes. Você sabe, Josué, o que Deus fez para que as pessoas que confiarem nele pudessem ter os pecados perdoados e a vida eterna? Não. Não sabe? Não se admire dessa resposta, porque muitas pessoas não sabem. Evangelizando um taxista, certa vez, eu gosto de evangelizar taxistas, porque eles têm geralmente um crucifixo pendurado no retrovisor. Daquele crucifixo você pode puxar o assunto, dizendo como Paulo fez em Atenas, né? Eu estou vendo aqui um crucifixo no seu retrovisor. O senhor é uma pessoa de fé? Sim, não, minha esposa que colocou aí. Posso compartilhar um pouquinho sobre o significado da morte de Jesus ali na cruz?
E daí você puxa o assunto valendo-se do crucifixo. E uma vez um taxista disse para mim, eu não sei. E eu comecei a fazer como eu vou fazer aqui agora, explicando sobre o sentido da morte de Cristo. No final, ele pegou um crucifixo, assim, que estava no bolso, não estava no retrovisor, e disse, eu carrego Jesus aqui no meu bolso. Ou seja, ele tinha um amuleto, mas ele não tinha compreensão do que aquilo significava. E a maioria das pessoas, eu não tenho essa estatística, não sei se eu posso dizer a maioria das pessoas, mas muitas pessoas não conectam a morte de Jesus com a sua realidade, seu pecado pessoal. E nós dizemos, o Brasil é um país já evangelizado. Se nós perguntamos, o que Jesus morreu na cruz por quê? Para nos salvar. As pessoas repetem como um mantra, mas não pensam nisso, não refletem na aplicação disso na sua própria realidade. E aí, quando chega ao ponto crítico da abordagem, essa pergunta, o que Deus fez para te salvar? Eu não sei, não faço ideia. Você já ouviu Josué falar sobre Jesus? Já ouvi, já. Você entende o sentido da morte dele na cruz? Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que todas as pessoas que confiarem em Jesus podem ter a salvação e o perdão de seus pecados. É como se nós tivéssemos cometido um crime contra Deus, que são os nossos pecados, e Jesus pagou a fiança no nosso lugar. Imagine um seguinte exemplo. Você está sentado no banco dos réus em um tribunal. Já assistiu a algum julgamento, pelo menos na televisão? Já. Você está sendo condenado por vários crimes dos quais você não tem defesa. Mas antes do juiz bater o martelo, levanta-se alguém no meio do tribunal e diz, Senhor juiz, eu amo muito Josué, eu aceito tomar o lugar dele. E essa pessoa vai, senta no teu lugar, coloca as algemas que estavam em você nele e diz, que venha a condenação sobre mim e que se dê a liberdade ao Josué. Isso seria uma boa notícia para você, Josué? Uma ótima notícia. E foi isso que Jesus fez por todo aquele que crer nele. E você saberia que foi livre daquela punição, não porque você merecia, mas porque aquela pessoa te substituiu. E baseado no que ela fez, você pode ser salvo, e não no que você fez. Jesus morreu, ele foi humilhado na cruz, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele é o Senhor. Ele já é o Senhor do mundo, é Senhor da minha vida e da sua vida. Todos aqueles que não vivem para Ele já estão em rebeldia contra Deus. Não é possível você estar bem com Deus se você não confiar em Jesus como Salvador da sua vida. E o que você precisa fazer, Josué, é se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus, confiar no Senhor Jesus como seu Salvador. Entendeu essa mensagem? Entendi. Ok. O que eu faria nesse momento? Aí entenda o discernimento de Deus no momento que isso acontecer para você orar com a pessoa ou perguntar, você gostaria de, nesse momento, fazer uma oração a Deus, dizendo que você se arrepende de seus pecados e confia em Jesus como seu Salvador? Fique livre no momento para sentir a direção de Deus para isso. Mas sabe de uma coisa, se você levar uma pessoa, obrigado, Genival, pode sentar. Se você levar uma pessoa a repetir simplesmente uma oração, sem que ela esteja convicta do pecado e crendo, você possivelmente terá feito mais um falso convertido. A salvação é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus que convence o homem de seu pecado e o regenera e o transforma. Ore para que Deus faça isso enquanto você prega e tenha muito discernimento sobre como concluir a sua abordagem. Eu estava, dia desses, pela internet, no Facebook, uma pessoa me chama no particular e diz, o que eu faço com uma pessoa que eu já conversei com ela, já levei a repetir uma oração e ela se decidiu e nunca mais apareceu ou não quer mais conviver comigo, não quer mais ir à igreja. Olha só como às vezes nós distorcemos o que é salvação, achando que uma simples repetir de uma frase vai gerar conversão nas pessoas. A salvação é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é proclamar o Evangelho, orando para que o Espírito Santo atue no coração das pessoas. Esse é um roteiro bem simples que nós temos trabalhado na caravana do arrependimento. E agora vamos falar um pouquinho sobre como contornar as objeções mais frequentes que acontecem. Mas antes, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da estratégia do gancho,
Que estratégia é essa? É aquela que você não direciona nada. Você apenas dança conforme a música. Você vai por onde a pessoa está te conduzindo. Eu começo a falar e a pessoa fala alguma coisa, desta coisa eu pego um gancho para prosseguir na minha abordagem. Eu creio que nós é que devemos direcionar a abordagem, a conversa para onde queremos, a fim de conseguir completá-la com início, meio e fim. Então se prepare, meu irmão, para você conseguir concatenar seus pensamentos, prosseguir no roteiro de abordagem, ainda que não exatamente o que foi proposto aqui, mas sabendo exatamente para onde você está indo, e não simplesmente esperar conectores que a pessoa vai te dar. Algumas dicas importantes. Primeiro, mantenha-se o máximo que puder no roteiro. Às vezes, a pessoa vai falar coisas que podem fazer você mudar de assunto. Às vezes, você começa a divagar os assuntos. E às vezes não é direcionamento do Espírito Santo, é só falta de preparo sua. O Espírito Santo ele vai te direcionar algumas vezes a tratar de questões específicas, mas isso é diferente de você não estar preparado para completar a sua abordagem. Mantenha-se o máximo que você puder na sua proposta. Evite divagações. Segundo, não responda todas as perguntas. Às vezes nós pensamos assim: eu acho que eu não consigo evangelizar, porque vai que uma pessoa faz uma pergunta muito difícil que eu não saberei responder. A questão não é nem se você saberá as perguntas. A questão é que você não é obrigado a responder todas as perguntas. Jesus não respondeu todas as perguntas. Certa vez perguntaram para ele: com que autoridade fazes isto? Ele não respondeu aquela pergunta. Quando uma pessoa faz uma pergunta que você entende que não é pertinente para a caminhada, coloque com simpatia da seguinte forma: olha, essa pergunta é bem interessante, mas deixa eu prosseguir aqui, deixa eu caminhar um pouquinho mais no meu raciocínio. A pessoa geralmente vai levar numa boa, ela vai entender que você quer completar um pensamento. Às vezes tem pessoas que fazem perguntas só para contrariar você ou para te colocar alguma pegadinha, algum tipo de ratoeira. Cuidado para não cair nisso. Se a pessoa, por sua vez, estiver perguntando com um desejo sincero de entender mais sobre um assunto, diga para ela: olha, guarda a sua pergunta que ao final eu vou ter prazer em responder. Existem pessoas que perguntam por terem um desejo sincero de saber, estão buscando respostas. Outras pessoas fazem perguntas apenas para tentar te embaraçar. Então você não é obrigado a responder todas as perguntas. Se saia com elegância, mais ou menos assim: olha, essa pergunta é muito interessante, mas deixa eu completar aqui o meu raciocínio, talvez depois a gente volte a ela. Pode ser? A pessoa vai dizer sim, ok, e continua, prossiga. Terceiro, não conteste questões secundárias. A pessoa está com o crucifixo. Utilize o crucifixo como ilustração da morte de Jesus na cruz. Não entre no assunto se aquilo ali é apenas um amuleto, se Jesus está pendurado na cruz e deveria estar com a cruz vazia, já que ele está vivo. Não entre em pormenores. Aproveite o máximo que você puder das situações. Às vezes a pessoa fala alguma coisa tipo: mas olha, eu já fui numa igreja evangélica e lá o pastor roubava dinheiro de não sei do quê, ou então fulano de tal caiu em pecado, tal. E você entra nessa questão, não, e tal. Não, cara, concorde com o máximo que você puder da pessoa. Realmente, muitas pessoas causam embaraço para o evangelho. Nós temos ouvido notícias, até mesmo de pastores, infelizmente, que cometem esse tipo de pecado, mas cada um dará conta de si mesmo. Vamos progredir? Vamos continuar aqui a conversa? Não debata sobre assuntos que não são a sua proposta de salvação. Por exemplo, pecados específicos. As pessoas vão para o inferno, se vão, dependendo, claro, que se Jesus não as salvar, não por causa de um pecado específico, mas por causa de seu pecado, no singular, sua pecaminosidade, que se expressa em pecados específicos. Um dos pecados é o furto. Não entre na discussão se a pirataria é legítima ou não. Quando você usar esse exemplo,
pergunte à pessoa, você tem noção se é certo ou errado? Geralmente ela vai dizer, é errado. Se a pessoa disser, eu já menti, mas minhas mentirinhas foram todas boas. Todas as vezes que você mentiu, foi esse tipo de mentira? Ela geralmente vai dizer, não. Não entre na discussão qual o tipo de mentira válida ou não. Às vezes você gasta 3 a 5 minutos com esse tipo de questão e não chega ao seu ponto. Assim também, quando você vai evangelizar uma pessoa que tem o pecado da idolatria, evite falar disso. Observe bem, não estou dizendo que nós não temos que confrontar esse pecado, mas perceba, num tipo de abordagem e conversa de 5 a 10 minutos, você quer completar o seu raciocínio. E existem outros pecados dos quais ela está com a guarda abaixada, e você vai abordar o pecado que ela está com a guarda levantada, porque ela já se preparou para se defender. É melhor você pular aquele assunto para completar o seu raciocínio, porque o Espírito Santo vai falar ao coração dela. Se ela se arrepender e crer, o Espírito Santo vai convertê-la com relação aos seus pecados específicos.